num belo dia, por volta das 8 da manhã, eu vou comprar o pão para os meus irmãos menores. Isso, por acaso, era aí na Calemba. Sim. E como um dia normal qualquer, eu saí e eu ainda ia caminhando, ainda com um pouco com sono. E tinha uma senhora à minha atrás. E a senhora me disse, filho, eu estou com pressa. Eu deixei a senhora passar à minha frente, em questão de segundos. A senhora leva um tiro da testa. Puf, e cai nos meus pés. E naquele instante, brandou uma voz, como se alguém que tivesse irritado. Disse, sacrifiquei a vida dessa senhora por causa do propósito que eu tenho contigo. Jeremias era odiado por quê? Porque era um profeta que era realmente boca de Deus e tinha que falar aquilo que Deus queria. Não sei o que o povo não queria. As entidades não queriam. Por isso foi sacrificado. Foi jogado no calabouço, aonde ele pensou que daí já não iria sair. Tem que olhar para você através do ponto de vista de Deus. Adão sempre teve nu. O problema não é o pecado que você comete. O problema não é a nudez. Porque Deus sempre esteve lá quando Adão estava nu. O problema não é o teu defeito. É o posicionamento que você toma acima dos teus defeitos. Deus não tem problema com o pecado. É a posição que você toma diante desse pecado. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Hoje, não de frente, temos conosco um convidado que também foi escolhido a dedo por Deus. Eu te garanto que esse testemunho vai impactar a tua vida. Por isso, não se esqueça, prepara a tua caneta e o teu bloco de nota. Para você que nos assiste, partilhe a nossa página, subscreva o nosso canal e coloque um like. Faça com que o YouTube apresente nossos conteúdos a mais pessoas. A tua partilha é evangelização. A tua partilha também é um idem por todo o mundo. Muitas vezes você não sabe até que ponto a outra pessoa só precisa exatamente daquele corte, daquela partilha, para ser resgatada. Assista, subscreva e coloca o teu like. Beijinhos para todos vocês que têm mandado inúmeras mensagens. Beijinhos aos semeadores desse ministério. Obrigada pelas vossas sementes. Hoje, Deus vai te mostrar mais uma vez que o escolhido não tem escolha. Para de fazer resistência ao teu chamado. Se você não for na dor, você vai no amor. Mas de qualquer jeito você vai. Porque Deus te conhece antes do ventre da tua mãe. Deus colocou as coisas dele em ti. Chega um momento determinado, um tempo determinado, que você precisa dar aquilo que Deus colocou em ti. Tem pessoas que estão à espera do teu posicionamento. Sim, você que está aí. Tem pessoas que estão à espera do teu posicionamento. Tem palavras que precisam ser liberadas da tua boca. Não da boca do teu irmão, da tua boca. Porque a tua palavra carrega uma unção específica. Então começa a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para te servir. Como eu posso te exaltar? Como eu posso te agradecer? Perceba algo. Você não tem nada para agradecer a tamanha misericórdia de Deus, a não ser dizer, eis-me aqui. Escreva aí nos comentários de onde você nos fala. E beijinhos, tá? Agora sim, vamos passar para o nosso convidado, que eu já disse que também foi escolhido a dedo por Deus. É pastor e tem o nome de Jorge Ibaca. Vocês já sabem que eu faço a apresentação curtíssima para então deixar com que o nosso convidado apresente-se de uma forma ampla. Pai do Senhor, pastor. Paz e graça, servo de Deus. Seja bem-vindo neste programa que não é da serva Edna, mas é do nosso Pai que é Deus. Amém. Todos nós temos uma história para contar, é verdade? Com certeza. E o pastor também tem uma história, Amém. que eu já disse que vai impactar a tua vida.
Então, pastor, qual é o seu testemunho? Qual é a sua história? Quando é Amém. que tudo começa? Amém. Chamo-me Jorge Ibaka. Ahm, Nasci no Congo, cresci em Angola. Meu pai é congolês, minha mãe é francesa. Nasci numa cidade que hoje pertence ao Congo, chama-se Wesso. Ok. Ele separa Gabão, Camarão. Era, vamos dizer, como se fosse uma aldeia onde tinha muitos animais. Depois de lá, saímos do Congo para Angola. Nesse período, acho que eu saí de lá com seis anos, não foi a memória. A minha mãe me conta uma história que meu pai era capitão de navio. Ele antes jogava basquete, depois que deixou o basquete, passou a fazer esse trajeto, Congo, Ponta Negra, Sim. de navio. A minha mãe conta que no barco na qual que nós entramos, eu ia para a ponta do barco, acho que em algum momento me distraí, aparece um senhor que me pega da ponta do barco e me traz de volta. Só que o sentido é, eu estava para a ponta do barco e ia cair, Meu uma criança Deus. inocente. Ele pega e me traz de volta, entrega para os meus pais e só tenham cuidado. E aí, quando chegamos na Ponta Negra, minha mãe procurou, tentou encontrar o senhor, disseram que essa característica, o Não senhor não está aqui no tem. barco. Uau. Aí os sinais foram se notando que o senhor tinha alguma coisa com a minha vida. Ainda no Congo, nós fomos fazer uma visita como é que chama? Num zoológico. Sim, sim. E por coincidência, macaco me morde no umbigo. Fui internado. Meu Deus. Fui internado. Ah, o mais provável era aquilo causar danos. Vamos a falar criança, no umbigo, mas aquilo não causou nada. E chegamos na Ponta Negra, Cabinda. Minha mãe, meu pai havia ficado. A pessoa que estava a nos ajudar desapareceu com os passaportes e o dinheiro. E a minha mãe, por acaso, sempre foi uma mulher de fé. E aí o projeto era chegar em Cabinda de barco, depois pegar um voo normal, chegar para Luanda. Incrível que pareça, nós chegamos em Luanda dentro de um avião dos militares. Oh, meu Aí Deus. nós nos aterramos. E foi um choque de realidade, porque no Congo temos uma vida e chegar em Angola ter outra vida totalmente diferente. A tal amiga que trouxe a minha mãe depois desapareceu. Vivíamos numa casa na altura no Casquel. Não, foi em Maianga, depois Casquel. E as contas apertaram, nós passamos a viver na igreja. Tínhamos que esperar o culto terminar para depois ir dormir. Vou. Depois do Casquel, nos mudamos para o Jumbo. Eu acho que tudo começa a fazer sentido ali. Quando chegamos, nos acusaram de feiticeiros. A ideia era a minha mãe nos abandonar. Estava eu, Daisy e o Vichy. Nos acusaram de feiticeiro. E era naquele desespero, foi procurado em tanta coisa e tudo mais. Hoje, com a maturidade, entendemos que aquilo não era de Deus. Nos levaram num senhor. Ele nos dava uma água bem amarga, uma areia com água no, no- nos olhos. E aquilo não estava a resultar. E depois a minha mãe conheceu um profeta. O profeta disse: isso aqui vai matar teus filhos. Meu Deus. Começou a ser um programa diferente. Ficamos um mês no monte a dormir, do Benfica. No primeiro dia, E por que que davam essa areia e água? supostamente era para tirar o feitiço. Supostamente era para tirar o feitiço, porque diziam que tínhamos feitiço. Tinham Sim. que nos tirar o feitiço. Porque no quintal que vivíamos, nos proibiram de brincar com as crianças, porque tínhamos feitiço. Meu Deus. E ficamos um mês no monte. No monte, acho que era o monte do Benfica na altura. No primeiro dia que nós estendemos, apareceu uma cobra. Logo no meu lado. Tinha um grupo de senhores também que estavam a orar e que viram aquela cobra. Pegaram a cobra, mataram, estenderam no pau. Quando no dia seguinte acordamos, a cobra desapareceu. Ficamos, ficamos um mês no monte. E a minha mãe, na altura, disseram que ela não podia ficar conosco,
que era só podíamos ficar nós, porque supostamente nós é que tínhamos feitiço. E todavia a minha mãe não desistiu, continuava orando e tal. E a primeira vez que entramos numa igreja evangélica em Angola, o profeta virou para minha mãe e disse assim: Este teu filho aqui vai ser profeta. Não, perdão, disse: Ele é profeta. Ele não disse que vai ser, ele disse: Ele é. E aqui entendemos que Deus não cria circunstâncias para nos tornar. Quando somos escolhidos, nós começamos a tomar posicionamento naquilo na qual fomos chamados para ser. E a minha mãe fez algo interessante, é que deixou que eu fosse uma criança normal, que eu não crescesse com aquela pressão que disseram que eu seria. Sim. E quando isso começou a acontecer, no quintal na qual que nós vivíamos, a senhora... A minha mãe saiu e a senhora do nada se rebelou, disse: Vou vos colocar na fossa. Meu Deus. É. Eu lembro que ele pegou no meu irmão menor, que era para colocar. Quando a minha mãe veio, foi uma confusão terrível. Terrível, terrível, terrível. A minha entrega começa aos 13 anos, me converti aos 13. Meu pai havia projetado para mim ser jogador de basquete, dava não pela altura. Eu falei: ok, vou ser um jogador de basquete e assim a vida vai seguir. Só que eu tinha um plano, Deus tinha um propósito. Aqui começa, né, o sentido do testemunho. E eu gosto muito de me ver como Zaqueu. Zaqueu tinha um plano de ver Jesus. Só que Jesus tinha um propósito de entrar na casa de Zaqueu. E o propósito não se realiza se nós não abrirmos a mão do plano. Yes. Só que eu fui teimoso. Eu fui teimoso porque eu só queria ser um crente mesmo, só normal. Sim. Dar dízimo em oferta, cultua e Sim. tal. O crente do banco. Exatamente. E Deus já havia alertado, que disse: Eu te quero para a minha obra 100%. Só que às vezes nós ouvimos uma profecia daqui e dali e levamos de uma boa na desportiva e tudo mais. Mas aí eu fico doente. Antes de ficar doente, eu cheguei a treinar no Aja e no Inter. Todo mundo viajou, menos eu. Meu passaporte não saiu. Meu Deus. E aí tentei fazer esforço. E aí eu fiquei doente. Que o médico na altura disse para minha mãe: levou o teu filho para morrer em casa. Porque não conseguiam dizer o que é que eu tinha, mas diziam que isso haveria de gerar morte. Mas em frente eu fui perceber que era a minha teimosia mesmo só. Eu lembro como se fosse hoje, foi um obreiro lá em casa, ele pegou um copo d'água, colocou azeite e disse: o senhor está te chamando. Não fica teimoso, não, está te chamando. Meu Deus. É tempo de se alinhar. E antes disso, as vizinhas disseram para minha mãe: para o teu filho ficar curado, você tem que pôr água, fuba e tomate para ele beber. Só que depois, mais tarde, eu fui descobrir que isso era um ritual. Minha mãe não me deu, graças a Deus. Uau. E quando eu tomo aquele copo de água, eu fiquei curado, graças a Deus. A água com azeite. É. Acho que é. Não é, acho. É questão de fé mesmo que eu havia tomado. Amém. E comecei a levar uma vida normal. Antes disso também, a minha mãe, ela foi muito preciso e profética. Ela me acordava para orar pelos meus irmãos que estavam doentes. Mas eu ficava tipo: isso não faz sentido. Então manda fazer isso por quê? E ela nos acordava e dizia: você tem que orar porque ele está com dor de cabeça. Eu fico tipo: eu por quê? Só que ela já sabia há muito tempo da palavra do Sim. profeta, só que não entendia de concreto o que estava a acontecer. E aí, num belo dia, por volta das 8 da manhã, eu vou comprar pão para os meus irmãos menores. Isso, por acaso, era aí na Calemba, Sim. aí na igreja Tourada? católica, Ok. Tourada. E como um dia normal qualquer, eu saí e eu ainda ia caminhando, ainda com um pouco de sono. E tinha uma senhora à minha atrás. E a senhora me disse: filho, eu estou com pressa. Eu deixei a senhora passar à minha frente, em questão de segundos. A senhora leva um tiro da testa. Puf, e cai nos meus pés
começou a sair a comida que ela havia comido de manhã, acho que era arroz, estava a sair com sangue. E a bala que entrou aqui começou a sair e passou uma moto. E naquele instante, brandou uma voz, como se alguém que tivesse irritado. Disse: sacrifiquei a vida dessa senhora por causa do propósito que eu tenho contigo. Eu lembro que eu voltei para casa, fiquei uma semana trancado em casa. Disse: essa bala era para mim, ponto número 1. Eu sou alto em comparação à senhora que apõe a bala. Quer dizer que a bala tinha maior probabilidade de me atingir em comparação à senhora. E eu me perguntei até que ponto o Senhor sacrifica a vida de uma pessoa a fim de que a outra pessoa tenha que cumprir o propósito. E ali nós compreendemos que se nós não chegamos pela obediência, chegamos pela dor. E aí eu comecei a compreender que o que realmente o Senhor queria comigo. E algo importante que percebemos é Deus não aceita nada pela metade. E algo que eu fui perceber ainda ao longo do caminho, Deus não quer o teu melhor, Deus quer o teu tudo. Yes. E às vezes damos o melhor, mas o melhor não é tudo. Oh, Jesus. E eu entendi que eu estava a dar o melhor naquilo que eu achava. Não estou a pecar, não estou a viver em pecado, só quero ser um jogador de basquete. Mas o Senhor disse: eu não quero o teu melhor, quero o teu tudo. E hoje eu tenho muito essa visão no que concerne servir a Senhor Jesus Cristo, né? De que Deus merece tudo, não é melhor. Porque tudo não é melhor. Yes. E a partir dali, eu comecei a me concentrar. Deixei o basquete. Eu saía do Ovalade a pé até o Pingo d'Água, aí em Viana. Fazia 7 horas, entrando assim, evangelizando. Meu Deus. Entrando, evangelizando. E aí eu fui perceber que a escolha da cruz me deixou sem escolha. Yes. Meu Deus. A escolha da cruz me deixou sem escolha. Então eu entendi que eu já não tinha escolha. E nesse período eu ficava 3 a 4 horas orando. Ficava 7 horas só a estudar a Bíblia, tentar entender, tentar compreender, tentar ver se as coisas encaixavam e tudo mais, estudando as Escrituras, porque na minha cabeça só tinha. Eu perdi a escolha da minha vida a partir do momento que aquela senhora morreu no meu lugar. Por isso é que hoje em dia não tem como levar o evangelho raso ou um mero evangelho, porque a forma que somos encontrados diz muito pela forma que nós vamos entregar. Amém. A forma que fomos alcançados diz muito pela forma que iremos alcançar os outros. Paulo fala sobre isso em Filipenses 3,12, que diz que não que eu tenha nascido alcançando alguma coisa, mas prossigo a alcançar os outros também como eu fui alcançado. Então, a partir daí, eu só queria mais de Deus. Mas a chave, ela vira ainda, porque eu pensava assim, existe algo fora dos padrões religiosos. A vida só não pode ser ir para a igreja e voltar. Yes. E eu falei, eu vou morrer descobrindo o que é isso, Uau. ou eu vou descobrir. Eu saía às vezes do Jumbo até lá no ponto final, caminhando, e na inocência. Eu só queria mais de Deus, eu só queria ser cheio. E não me importava o preço que eu tinha que pagar. É aquela frase, né, de que não é o esforço que eu estou fazendo, é quem eu estou a me tornar. E o que eu estou a me tornar, quando está a ter efeito, eu não olho pelo preço que eu estou a pagar. Uau. E aí eu só queria. Nesse período, eu cresci na Universal, naquela do Maculus, no tempo da CAVE, Sim. que ainda, acho que naquele período, depois que reestruturaram o cemitério daquelas zonas, de frente ao hospital militar, eu cresci aí. E a coisa engraçada é que quando nós entendemos algo que os demais não entendem, nos chamam de santo ou está a exagerar. Era mais ou menos isso, Fanáticos. sim. Que o pessoal iam jogar e eu ficava a ler a Bíblia. Eu só queria beber aquilo. Eu só queria beber aquilo. E não tive a graça que muitos têm hoje em dia de sentar e ter alguém que te instrui. Ter alguém que diz, é A te assim. mentorar, o caminho é este. É. Errei muito com a intenção certa. Uau. Uau. Gosto de dizer assim, errei muito com a intenção certa. E
Hoje, às vezes, eu brinco dizendo assim, já falei à toa, já preguei à toa, já preguei heresia, mas com a intenção certa, porque eu só queria mais. E uma vez perguntei ao Senhor, mas por que quando orava acontecia a cura? Se eu não estava a fazer da forma certa. E o Senhor me dizia, eu queria usar a tua força. Você estava empolgado, eu queria isso para mostrar para o mundo que eu estou com você. Uau. E hoje, quando você cresce, agora é você que vai mostrar para o mundo que estás comigo. E eu falo muito isso na igreja, que quando somos criança, o pai diz, esse aqui é meu filho. Mas quando crescemos, nós dizemos, aquele é o meu Meu pai. pai. Então, a minha missão hoje é mostrar para o mundo que eu estou com o pai. A missão hoje é dizer que eu estou com o pai. Um dia o pai já teve que mostrar para o mundo que estava comigo. Quando mesmo não me pregava bem, havia cura. Quando não me pregava bem, acontecia. Lembro de um rapaz, eu era desempregado, ele também, mas ele falou, pastor, não tu não era pastor, dá só a tua gravata, que eu vou procurar emprego que eu vou encontrar. Uau. Eu falei, mas você veio me acordar às 6 da manhã para me falar isso? E ele disse, é da sua. Peguei, dei gravata e uma camisa, ele foi. E mesmo dia encontrei emprego. Glória a Deus. Glória a No Deus. mesmo dia ele encontrou emprego. Quer dizer, a unção que o pastor carregava e a fé dele. É, Duas coisas que têm que caminhar juntos. exatamente. Porque o pastor teve a unção e ele teve a fé. Porque Exatamente. por mais que o pastor tivesse unção e ele não tivesse fé, nada iria acontecer. A mulher do fluxo de sangue tinha fé. Yes. E Jesus e tinha A unção. unção. Exatamente. E se posicionou. Exatamente. Fé, posicionamento. Porque ela podia permanecer no lugar, no quarto, e sem se posicionar, dizer: eu vou caminhar, Certo. eu vou levantar. Então ela foi em duas coisas que têm que caminhar juntos: A fé. unção e fé. É. Você está ao lado de um homem que tem unção, de uma mulher que tem unção, mas você mortifica a tua fé e você quer que alguma coisa de diferente aconteça. Não tem como. É. E tem coisas que Deus não vai dar, nós temos que atrair. Yes. Ah, Yes. não é que Jesus não podia curar, é que ela precisava tomar atitude de ir até Jesus para atrair aquilo. E tem coisas que Jesus vai nos liberar, mas tem coisas que nós vamos ter que atrair. Exatamente. E às vezes, no lugar de atrair, passamos anos à espera que Jesus derrame. É verdade. Né? Então, em Jerusalém para permanecer, Uau. até que do alto ela possa descer. Permanecer esperando que Que aconteça. aconteça. Então, nesse percurso, nós vamos vendo a forma que Deus, e algo que eu sempre tive na minha mente, Deus sempre me tratou de uma forma muito diferente. Muito, muito diferente. Acho que antes do programa começar, eu estava a partilhar isso, é que às vezes, quanto mais íntimo você é, Deus vai te usar como exemplo. É verdade. E essa é a parte que mais dói. É, dói. Você tem que falar o que ninguém quer falar, você tem que dar cara aonde ninguém quer dar. Sentir o que dar. ninguém quer sentir. Exatamente. E aqui nós começamos a perceber que quanto mais fugimos... Porque é incrível que fugir de Deus é se encontrar com Deus. Exatamente. Porque qual é o caminho que você vai fugir nessa terra que não vai te dar com Deus? Até na cova ele está lá. Até na morte ele está lá. É exatamente isso. Sim. E que quando mais nós fugimos, só estamos a nos colocar lá de uma forma mais pressionada. Isso vemos com Jonas, né? A terra é dele, o céu é dele, o mar é dele, a fugir onde? É verdade. O incrível é que quando Jonas foge, entra no barco, Jonas, conhecemos a história do peixe, o peixe lança o Jonas na terra onde ele não queria. É verdade. O que aprendemos? Quando você não vai de livre e espontânea vontade? Você vai na dor, você vai porque quem manda é Deus e ponto final. Exatamente. E eu gosto do versículo, falo muito, é um versículo que não sai da minha boca, que é o Salmo 24. De Deus é a terra e a sua plenitude e tudo que há nela.
Eu gostaria muito, pastor, que todo mundo tivesse contato com este versículo. Ele é muito específico. Amém. Esse versículo nos mostra o que o pastor disse agora: nós não temos saída. Se de Deus é a terra, a sua plenitude e tudo que há nela, quer dizer que tudo que nós precisamos está na Amém. mão dele. Amém. Quanto mais resistência, quanto mais, às vezes, muitos de nós soberbos, acharmos que nós podemos, por a força do nosso braço, nós vamos nos cansar, não nos perdemos. Amém. O teu pai é dele, teu marido é dele, teus filhos, teu trabalho, tua igreja, teu ministério, as tuas ovelhas, tudo é dele. Então, nada melhor do que nós nos achegarmos a Deus, de colocar em primeiro lugar. Não é fácil. E o pastor frisou aqui, não é fácil. Escolhido não tem escolha, mas ser escolhido não é fácil. É. Existem restrições, existe dor, principalmente quando você é profeta ou profetiza. Deus tem restrições com profetas. Amém. E o pastor tem essa unção de profeta. Por isso Deus lhe trata de forma diferente e muitas vezes exclusiva, assim como fez com Jeremias. Jeremias era odiado por quê? Porque era um profeta que era realmente boca de Deus e tinha que falar aquilo que Deus queria, não sei o que o povo não queria, as entidades não queriam. Por isso foi sacrificado, foi jogado no calabouço, aonde ele pensou que daí já não iria sair. Mas só que quando você é escolhido, não importa quem se levanta contra ti. Amém. E Deus esteve com ele, assim como Deus esteve com o pastor. Amém. E nessa entrevista, que nem uma hora ainda está, o pastor já deixou muitas chaves. O pastor já deixou muitas chaves. Então, prepara sempre a tua caneta e o teu bloco de nota. E o pastor disse uma coisa muito importante que impactou a minha vida. O homem tem plano e Deus tem propósito. Os teus planos não vão te levar a lado nenhum. Perceba algo. Assim como eu fiz, guarda os teus planos. Guarda os teus planos. E dá primazia para que Deus revele qual é o propósito que tem na tua vida. Amém. Jeremias 33, a palavra diz: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Guarda o teu plano. Lê Jeremias 33, se possível, jejua mesmo. 3 noites, 3 madrugadas, 3 da manhã, perceba algo, Pai, Filho, Espírito Santo, e começa a perguntar a Deus: Senhor, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu também tinha planos lá atrás. Olha como meus planos não eram pequeninos, mas eu esqueci os meus planos e dei primazia ao propósito de Deus. E tem um versículo que eu gosto muito, pastor. Isaías 55, 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Mais uma vez ele se revela que tudo é dele. Amém. E muitas vezes ele só quer que nós reconhecemos que ele sabe tudo. Para nós nos achegarmos a ele. Para nós clamarmos a ele, que ele vai revelar. Não importa qual é o projeto. Amém. Ele vai mostrar, não é, pastor? É verdade. Meu Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. O chamado é uma convocação e a escolha é uma seleção. Yes. Mas só que há uma diferença muito grande sobre ser escolhido e viver como escolhido. Nós temos muitos escolhidos, mas que não vivem como escolhidos. E o fator de Deus te escolher não significa que Ele não pode te dispensar. Yes. Porque Deus pode te escolher e pode te dispensar. Deus escolheu Saul. Deus escolheu Saul e dispensou Saul. Não foi o povo que escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul. Yes. Só que Saul não viveu como um escolhido. Exato. A validação e a continuidade de ser escolhido está no modo que você vive. E quando eu começo a perceber isso, por mais que o Senhor me escolhe, eu preciso viver como escolhido. Amém. Eu costumo dizer que aprender a ser bom com os maus. Uou. Eu olhei e dizia assim, não quero ser como esse pastor. E talvez isso seja uma chave para nossas vidas. Na vida, não se preocupa tanto com aquilo que você quer, se certifica com aquilo que você não quer. Uau. Eu tenho lugares que eu sei que eu não quero entrar.
Eu sei tipo de conversa que eu não quero ter. Eu sei tipo de modelos que eu não quero ter para mim. Sim. Porque quando você escolhe o que não vai te beneficiar, o que vai te beneficiar te encontra no caminho. Uau. Então, nesse percurso, eu fui entendendo isso muito cedo. Não quero ser como esse aqui. Não quero ser como esse ser, fala bué, prega bué, mas a vida não condiz com Sim. aquilo que Aquilo que ele, ele. Uhum. que ele diz. Uau. Depois do período que eu tive cá, havia uma palavra que o senhor havia preparado, Uhum. que eu iria me mudar para fora. E aí eu fui para a Espanha, depois eu fui para a França. E chegando em França, cheguei a abrir 2 igrejas lá, Ok. em Saint-Nazaire e Angers. Só que depois o Senhor mandou entregar. E um princípio que fica para todo mundo, né? Principalmente para homens de Deus. Deus não anda com homens que têm sentimento de posse. Sempre que o homem tiver sentimento de posse, Deus nunca vai te confiar nada. A pior coisa é Deus te mandar fazer algo, mas nunca te confia coisas. E Yes. nós somos muito apegados com as coisas. Sim. E quem é apegado com as coisas, Deus não confia as coisas preciosas. Porque eu costumo dizer que as coisas mais preciosas da terra, Deus escondeu no mar, na terra, diamante, ouro, mas as coisas preciosas do céu escondeu dentro de nós. Amém. Deuteronômio 29, 29, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas a nós, as reveladas, Uau. confiam a nós. Então, Uau. e nesse período lá, essa história é engraçada. Tinha jovens que foram com o intuito de jogar futebol, como sabemos que lá tem essa facilidade Sim. de ter acesso e tal. Os rapazes e algum pessoal começaram a andar comigo. O objetivo que eles levou lá começou a morrer. Já Uou. não queriam ser jogador. Meu Deus. Queriam Glória a ser ganhadores Deus. de alma. E eu lembro que uma senhora veio ter comigo e perguntou: o que você está falando, meu filho? Ele em casa é Bíblia, agora é Bíblia, é orar, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Você fez o que? Eu não fiz nada, não. Só a semente caiu. Yes. A semente caiu. Depois, nesse período lá, fazíamos evangelização no frio e tal. Depois, teve uma dada altura da minha vida. Nessa altura, eu vivia em Malakoff, uma cidade de Nantes, da França. Eu estava a ficar frustrado, porque eu vi muita profecia, não estava a ver a se cumprir. Uou. Eu lembro como se fosse uma sexta-feira às 17 horas, onde eu vivia tinha uma floresta. Eu entrei lá, chorei, preguei naquelas ervas, nunca se converteram. E eu chorei. Comecei a pensar, vou voltar para Angola. Que na altura na França eu vivia com meu pai. Ok. Vou voltar para Angola. Isso aqui não tá a dar. Deus me falou assim, se você largar tudo, eu não vou deixar de te abençoar. Mas não farei de ti um nome. Uou. E se você escolher permanecer, farei de ti um nome. Uma voz. O termo foi uma voz. E lá na floresta, há um rio que sai de Paris, que roda a França toda. O Senhor disse, você tem 2 escolhas no dia de hoje para fazer. Você pode ser um manancial ou uma represa. Ele disse, se você desistir e sair, você vai ser uma represa. Você recebeu muita coisa, mas você guardou, você morreu com ela. Mas se você ser um manancial, eu vou fluir através da tua vida e vou tocar outras vidas. Disse, não, quero ser um manancial. Uau. Uma frase minha que eu gosto é que viva uma vida que dá sentido em outras vidas. Yes. Aí eu escolhi ser um manancial. E naquele dia o Senhor me disse, vou te fazer como uma luva. Só me falou assim. Amém, luva, amém. Passou 1 mês, 2 meses, vê o termo luva. Sim, luva é luva. Uhum. Luva é luva. Quando bate 6 meses daquele período, luva. Peguei uma luva. A luva não tem vida. O que movimenta a luva não é a luva, é a mão que está Que dentro da bom. luva. Sim. Sim. O Senhor disse, agora você é uma luva. Profundo. Jesus. Meu
Deus. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer como eu quero. Yes. E quando você se torna uma luva, se esse dedo levantar, você tem que levantar. Sim, Se esse dedo é real, você tem que arrear. sim. Então você vai ser uma luva. Luva não tem vida. Dependência. É. Se quem está a pegar na luva quiser pegar no fogo, a luva não pode gritar. Yes. A luva ela tem que obedecer na totalidade. Aí eu percebi, eu sou uma luva. Meu Eu não posso escolher onde ir. Não é minha escolha escolher onde ir. Como fazer. A luva é que tem que me dizer. Se a luva dizer para. Se a luva dizer vai, você faz o quê? Vai. Você vai. Depois desse período, eu fui para Portugal, porque o senhor havia dito que era um tempo de mudança. Fui para lá, cheguei, fiz lá a faculdade, no tempo que eu estava a estudar, pregava e viajava bastante. Eu podia ficar em Lisboa, numa semana ia em 3 países, depois voltava. E era bom, era maravilhoso, e a profecia se cumprir. Até dada altura, eu estava na Bélgica, estava no hotel. Sabe aquela coisa quando sentes que o Espírito Santo tem incomodado com alguma coisa? Eu acordei com empolgação, falei, estou a viver o sonho. Uhum. Eu senti que o Espírito Santo não estava na vibe. Yeah. Faltava alguma Eu coisa. sentei, estava vendendo, está gravata, sentei. Aí o Senhor me disse, a tua visibilidade está me atrapalhar. Eu disse, não pode, é mentira. Meu Deus. Você que me trouxe aqui. Disse, as pessoas criam expectativa que você vai falar coisa profunda. Não criam na minha palavra. Aquilo foi um choque. Uhum. Foi um choque. Eu disse, não é pecado que Deus está falando que eu tenho que deixar. É que às vezes há algumas movimentações. E o incrível é que Deus não me pediu para largar nada. Deus só disse. Só disse aquilo. Isso me fez lembrar uma história de uma pregadora brasileira. Acho que o nome dela era Adney. Ela era muito bonita, formosa. E liderava uma igreja no Brasil. Uhum. E 50% dos homens que iam lá iam pela beleza dela. Uou. O Senhor lhe falou, o teu corpo está me atrapalhando. Ela hoje conta a história, diz, eu engordei de propósito. Preferi a presença. Deus. Meu Deus. Jesus. Ela diz que o Senhor não lhe pediu nada. O Senhor só disse que está me atrapalhando. Só. Deus, quando nos pede para deixar e fazer algumas coisas, estão relacionadas com o que é dele. Tudo que é relacionado com você e comigo, nós é que temos que tomar decisão. Por isso é que Deus não pode fazer no teu lugar, no meu lugar, deixar de ser adúltero. Sempre que nós temos que escolher deixar, está relacionado conosco. Meu Deus. É assim que funciona. A obra dele você não faria de qualquer jeito, não. Sim. Agora, quando é com você, você escolhe. E a maturidade espiritual nos traz esse discernimento. Naquele dia eu percebi uma coisa. Chega um tempo que vamos ter que renunciar até às coisas permitidas. Não é porque é pecado. Porque renunciar o proibido é fácil. Uhum. E o permitido? É verdade. Depois nós falamos, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É impossível Cristo viver em nós e nós ainda temos voz. Exatamente. É que nem a luva, o pastor falou da luva. Não tem como. Cristo, quando vive em ti, você está total dependência dele. E quando falou da luva, me fez lembrar que antes de uma fase de esmagamento, eu abria a boca e era vaidoso falar assim: ai, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu acho que Cristo, o Espírito Santo, Deus disse: ok, então vamos ver Amém. se realmente sou eu que vivo em ti. Amém. Porque quando Cristo vive em nós, o que acontece? Nós vamos na contramão das nossas vontades. Eu quero isso, não, mas eu não quero, filha. Tens de fazer isso.
acontecerem situações dentro do teu casamento e o teu corpo negar, dizer eu não quero, e Cristo dizer assim, não, não lhe deixa e nem lhe trai. Será que é mesmo Cristo que vive em ti? Yeah. Porque existem dores. A tua carne fala uma coisa, mas o Espírito Santo te fala outra. Exatamente. E você tem que obedecer. Exato, Por isso é que eu disse, o exatamente. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Amém. Amém. Eu estou a ser muito impactada. Eu não sei você, mas aponta. Se ainda não foste buscar a tua caneta e o teu bloco de nota, ainda há tempo. Agora que a Silvia está a falar, corra, porque aqui tem muitas chaves, perceba. Eu sou como luva. Eu apanhei estas chaves. Eu Amém. sou como luva. Perceba algo. Comandada por Deus. Espírito Santo manda e, como sempre, nós só obedecemos. Descemos. Meu Deus, pastor, eu estou a ser impactada. Amém. Isso é muito profundo porque nesse período que a gente vai crescendo, porque uma coisa é você ser um líder local e uma coisa é você ser um pregador itinerante. E o que é que eu fui notando? Às vezes temos a sensibilidade de ouvir, mas não temos discernimento de entender de onde está a vir. A Bíblia fala que quando Deus chama Samuel, Samuel teve sensibilidade para ouvir, mas não teve discernimento para entender de onde estava a vir. Yes. O problema é que estamos a ouvir, mas estamos aí de onde não está a vir. Direção errada. Yes. Quem chamou é Deus, mas ele está aí para Samuel. Sensibilidade de ouvir e discernimento de saber de onde está a vir, isso faz muita diferença. Uau. Temos homens e mulheres de Deus que têm sensibilidade para ouvir o que Deus está a falar para eles, Sim. mas estão em direções erradas. Daí a mais-valia do cristão orar sempre por discernimento, Certo. para entender. Quem chama é Deus, mas nós vamos venerar o homem. Yeah. Certo. E tem gente a fugir. Serva Edna, isso é muito profundo porque quem não vive para contar este testemunho sentará para ouvir o testemunho de alguém. Yes. Simples. Só que nós vivemos numa era que tem muita gente a fugir. Toda pessoa que está fugindo não tem destino. Uou. Mas toda pessoa enviada tem destino. Temos pessoas que estão a fugir, mas estão a intitular que foram enviados. Um exemplo. O anjo aparece para Agar e pergunta para Agar de onde vens e para onde vais. Sim. Só que Agar só responde de onde está a vir. Sim. E não Sim. diz para onde está aí. Onde está aí? Uau. Meu Deus. E temos muita gente a fugir. Uhum. A fugir para não viver aquilo que o Senhor chamou. Sim. Porque o interessante é que quando você escolhe viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Para não dizer de todas as coisas. É verdade. Eu costumo dizer, eu não escolhi, eu me tornei. Verdade. Eu não Uau. escolhi a vida que eu tenho. Eu não sentei e idealizei. Não, eu me tornei. É verdade. Eu me tornei pelos caminhos que o Senhor me levou. E aí, quando eu no final de terminar a universidade, conheço a minha esposa, a Urmila Ibaka. Amém. Há uma diferença entre casar só com uma mulher e com uma mulher que ora. Amém. Toda mulher que ora faz diferença na vida do homem. Uau. Não estou a dizer mulher que vem na igreja. Estou a dizer mulher que ora. Jesus. Porque a mulher tem o poder de alavancar, como tem o poder de atrasar. Eu sempre tive esse entendimento muito cedo. Amém. A mulher, Deus fez para facilitar. Ela é facilitadora. Ajudadora. A que simplifica a coisa. Você tá 5 mais 5 mais 7. Ela é a calculadora. Já calculou? É sim, amor, descansa. Uhum. E eu fui perceber que há níveis espirituais que você só vai alcançar quando você casa. É verdade. E por muito cedo o Senhor me falou sobre isso. Uau. É verdade.
Você não pode acessar algo que você não vive. Uhum. Por isso é que há uma diferença, eu, solteiro, aconselhar alguém. Hum. Pode ser na vida sentimental, mas há uma autoridade de falar para você daquilo que eu vivo. Por isso é que, quando eu falo para você o que eu não vivo, pode ser interessante, cativante. Mas o que gera autoridade, que convence, é o que você vive. E nesse período conheci a minha esposa. Eu tinha um projeto que chamava-se Reino em Movimento, que depois tornou-se igreja. Nós chegamos a ser a maior movimento na lusofonia, a reunir quase 1000 jovens. Uau. Começamos, e era bonito. Tínhamos pessoas da Rússia, pessoas de vários países que se reuniam e tudo mais. No auge da coisa, Deus mandou fechar. Meu Deus. Deus mandou fechar porque eu sabia que a igreja ia chegar cedo ou tarde. Ia chegar cedo ou tarde. Mas só que Deus permitiu que aquilo fosse necessário. De algum modo, fosse necessário. E dentro do movimento, nós tiramos pessoas que depois damos continuidade, que seria para a igreja. Só que nesse período ainda, nós começamos a cultuar na minha casa. Na minha casa, eu já casado. Depois começamos no monte. Eu acho que a parte do monte é interessante. Imagina um frio daquele. Você vê o povo aí embora porque está a fazer frio e você tem que se concentrar para entregar a mensagem. Meu Deus. Eu lembro, eu tenho essa imagem até hoje. Estava a pregar sobre a crucificação. Era no domingo que era de Santa Ceia. Nós estávamos lá no monte, frio. Começaram a sair os irmãos, que estava a fazer muito frio. Tem que estar lá. O que é que eu aprendi? Recurso não pode vir antes da visão. Yes. Concordo. Se esse projeto começasse com muito recurso, sem visão, não foi Deus que te deu. Uau. Jesus. Porque Deus primeiro dá visão, depois vem o recurso. Porque mesmo aquilo que Deus te dá, tem que ouvir a tua parte de convicção para acontecer. Deus fala para Noé uma vez, durante 100 anos. Imagina Noé, Deus fala uma vez por 100 anos. Às vezes temos pessoas que vão à busca de testificação dos homens daquilo que Deus já decretou. É verdade. E há um problema que nasce aqui, é o quê? Nós confundimos coincidência com testificação. Uau. Chamamos coincidência que Deus está a testificar. Porque o que é de Deus, Ele vai tratar. É verdade. Às vezes vão aparecer pessoas para patrocinar, vão aparecer pessoas que querem abençoar. Deixa eu falar, não. É verdade. O problema não é a semente, é a origem da semente. É verdade. Eu lembro que no início do ministério, nós tínhamos tínhamos pessoas que poderiam abençoar. Eu tenho um irmão que joga basquete e tinha posses para tal. Deus nunca permitiu que aquilo subisse no meu coração até que para alguma coisa. Deus queria que a gente pagasse o preço da marca. A dor que você sente sobre algo revela o valor que você dá nela. Por isso é que quando a mulher ela está grávida, quando ela nasce, quando ela tem um bebê na mão, nem parece que a mulher que estava a gritar. É verdade. Esquece a dor. Mas foi a dor que trouxe o filho. É verdade. Yes. Oh, glória. E aí nós começamos a fazer esse percurso. Na altura recebi algumas propostas de igreja que disseram: temos aqui esse projeto, essa visão, você pode estar aqui a liderar e tal. E o reino não era só pequeno. E fizeram proposta, carro, casa, fica aqui e tal. Eu disse: não. Eu tenho que ser fiel à visão que o Senhor me deu. E eu nunca tive dor de cabeça, mesmo sem recurso. A minha maior preocupação era certificar a convicção do pessoal que estava à minha volta. Porque eu sabia o percurso que eu tinha que fazer. Não era a primeira vez aquele caminho. E nem era a segunda vez também. Uau. Isso me faz lembrar muito a história da viúva de Naim. Aquele caminho que a Bíblia fala que tem que passar a porta da cidade,
ela conhecia aquele caminho, Uau. quando estava a levar aquele filho. Sim, Se é viúva, quem que morreu? Marido. é Ela conhecia verdade. aquele É caminho. verdade. É verdade. Ih, meu Ela conhecia aquele Deus. caminho. Então, eu conhecia o caminho onde estava aí. Sim. E eu só precisava me certificar que o pessoal que estavam à volta estavam. E levou um tempo para as coisas se estabelecerem. Uhum. Depois de um tempo, o Senhor me trouxe uma palavra que foi a resposta tempos atrás. Meu Deus. Como é que chama a mulher que Jacó casou com ele? É Raquel Eu acho que ou sim, Rebeca? bebê. Rebeca. Rebeca. Jacó trabalhou por 7 anos. Para quem? Para ter quem? A A Rebeca. Ele Rebeca, foi sim. escolha. Sim. Sim. Trabalhou mais 7, chama-se convicção. Porque nem Yes. toda escolha acarreta convicção. Uhum. Porque se nos primeiros 7 anos ele trabalhou para ter a Rebeca, então ele falar mais 7, Mais ele tem 2 cedo. escolhas. Sim. O que determina se é convicção ou é uma emoção é quando aumenta o tempo de espera. Meu Deus. Glória a Deus. Por isso é que tem coisas que Deus pode fazer em um, mas vai levar 10. Exatamente. E parece que nunca vai acontecer. Os primeiros 5 é escolha. Você aguentou, mais 5 é convicção. Quando você casa com alguém, escolhe. Quando vem os problemas, aí é testar a convicção. Exatamente. Se você fica ou larga. E é aquele ponto que estavas a dizer que você quer fazer uma coisa, mas a convicção de crer que foi Deus que mandou estar aqui. Sim. E é mais ou menos em relação a isso. Então eu me certificava. Trabalhando os alicerces da coisa e tudo mais. E eu sempre tive algo na cabeça. Jesus não me chamou para fazer a igreja dar certo. Porque crescer não é meu papel. Paulo plantou, Apolo regou. Quem dá crescimento é Deus. Uau. A minha preocupação é da palavra saudável. Palavra que faz crescer. E quem vai fazer crescer É Deus. é o Senhor Jesus. Amém. E hoje nós temos uma equipe abençoada. Abençoadíssima, líderes abençoados, abençoados. Uau. Eu tenho orgulho, seja em Angola, seja em Portugal, de dizer que eu trabalho com homens de Deus, Amém. né? Homens, equipas de homens de Deus. Às vezes, o que o mundo ouvimos é, são jovens demais. São tão jovens, mas tão cheios. E nós sabemos que Deus não se preocupa com a idade. Porque temos histórias na Bíblia que Ele escolheu ainda quando eles eram crianças. Exatamente. Então não é sobre a idade. Mas o pastor falou aqui algo e depois tocou na história de Saul. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte: como viver como escolhido? Porque do mesmo jeito que Deus te escolhe, Deus também pode te descartar. Assim como descartou Saul. É. Como viver como escolhido? Porque Amém. muita gente deve estar vivendo, achar que está vivendo da forma certa, mas falta alguma coisa. E que acredito que esta entrevista, não é? Vamos nos basear no resumo que o pastor vai falar aqui, tenha uma chave para despertar aquela pessoa que é escolhida. Amém. Todo escolhido sabe o que fazer. Todo escolhido sabe o que fazer. Uau. Mostra-me alguém que Deus chamou, não deu instrução. O que fez Saul ser dispensado é que ele fez do jeito dele. Sim, Esse é o termo da coisa. sim. Quando eu ouço assim, a câmera está pesada, está difícil. Eu só me lembro de uma coisa, está fazendo do jeito dele. Porque servir a Jesus não é pesado, é leve. Ele disse, meu fardo é leve, É suave. leve, sim, O que torna complicado é quando você faz do teu jeito. é verdade. Mas só que Saul tem uma coisa idêntica com Moisés. O saber fazer não te dá o direito de fazer. É verdade. A Bíblia diz que Deus havia dado a ordem que Saul haveria de estar para Samuel sacrificar. Ponto número 1. Reis não sacrificam. Quem sacrifica é o profeta. E se formos a ver na Bíblia, toda pessoa que tentou fazer o papel de profeta morreu.
aqui já nasce um ponto interessante. Uou. Você não pode fazer o que você não foi chamado para fazer. Hum. Saul sacrifica porque o povo fez pressão. É. Aí, Moisés, Desobedece porque porque o povo... fez pressão. Só que aqui temos o interessante. Existe o profeta de Deus para com o povo e existe o profeta do povo para com Deus. A primeira vez que Moisés bate na rocha, ele foi o profeta de Deus para com o povo. Mas a segunda vez que ele bateu na rocha, ele foi o profeta do povo para com Deus. E sempre que o escolhido faz de acordo com o povo quer, o escolhido no final perde. Então, o escolhido sabe o que fazer. Só que muitas das vezes é tentado a fazer do seu jeito. Sim. Eu costumo dizer que fazer do teu jeito vai te cansar. Meu Deus. Vai te cansar. E há uma onda que hoje temos visto. O evangelho é simples. Nós é que complicamos as coisas. O evangelho é simples. Sim. O diabo tem dificuldade de lidar com coisas simples. É verdade. Eu costumo dizer, você vai tenta impressionar alguém que é simples. Esquece. Jesus era tão simples que Judas disse, o homem que eu beijei é ele. Judas teve que beijar para identificar quem era Jesus. De tão simples que ele era parecido com pessoas. Aqui que nós estamos, se alguém dizer Jorge e a Edna, você vai saber quem é. Só que Judas não. Judas disse, ele é muito simples demais. Se eu falar vão só você não vai encontrar. Exato. Eu tenho que lhe beijar para lhe Pra identificar. você entender. É. Por isso é que o beijo foi identificação, porque ele é muito simples demais. Sim. Era parecido com pessoas. Sim. Sim. O escolhido sabe o que fazer, só não pode fazer do seu jeito. Eu concordo, pastor. Neste projeto que eu pode fé, volta e meia, quando Deus me manda fazer algo dentro do pode fé, e eu quero usar a força do meu braço, ou quero ouvir mais sobre as pessoas, Deus me faz lembrar sempre Moisés. É. Sempre, pastor, sempre. E eu digo assim, Senhor, eu não quero acabar como Moisés. Por isso que quando ele me manda fazer algo, é como se eu tivesse a asfixiar-me, e às vezes ele tem urgência. Amém. E ele não quer dependência. Amém. Então, só quem vive na pele de um escolhido vai entender o porquê às vezes nós temos que levantar e fazer o que Deus manda. É. Ele me faz sempre lembrar, lembra-te de Moisés. E muito sinceramente, pastor, eu quero entrar na terra prometida. É. Então, por isso que às vezes a produção está aqui, às vezes eu pareço maluca, às vezes parece que eu quero fazer tudo. Não, é sobre o que Deus está a falar e tem que ser obedecido e fazer como Deus manda. E ele disse, você que me escuta, eu entreguei o projeto na tua mão, assim como falei com Moisés. Amém. Na sarça de fogo. Quem estava lá na sarça de fogo, pastor? É. Estava Moisés e Deus. Uma árvore que acendeu. Então ninguém vai entender a dimensão da coisa. A dimensão do propósito, como Deus falou contigo. Amém. Às vezes você será incompreendida. E ele disse, cuidado com a pressão. É. Cuidado em te perderes no propósito, ouvindo e fazendo o que eu não te mandei fazer. Amém. Isso é muito profundo. E muitos de nós estamos a nos perder. Isso é Por bem causa da perigoso. pressão. É muito perigoso. É. Mas eu não quero ser como Moisés. Eu não quero ser como Saul. O problema de Moisés eu chamo o síndrome de Moisés porque as pessoas vão querer te transformar como um produto. É isso. Só que todo produto tem validade. Eu falo muito isso para os pastores. Uau. Todo produto tem validade. Uau. Você pode bater hoje. Meu Deus. O que era moda em 2000 já não é moda para hoje. É verdade. As estações mudam. Mas quem não se move de acordo a esse padrão, ela permanece. É verdade. Então, com Deus, não é o quanto você anda com Ele, mas é o quanto você permanece. Exatamente. E aqueles que estão a permanecer, não tem como não ser diferente. Sim. Então, o escolhido tem essa questão. E talvez para quem está aí do outro lado, receba esta palavra de que muitas das vezes
nos olhamos com o nosso ponto de vista. Você pode ser escolhido, eu posso ser escolhido, mas se eu me enxergar como perdido, eu posso ser escolhido. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecam, Deus aparece no jardim. Só que Adão se escondeu, Sim, estava nu. sim, Mas é incrível que Adão sempre teve nu. exatamente. Mas nunca deu conta. Nunca Só se que ele não preocupou. olhava para ele através do Sim. seu ponto de vista. Ele olhava para ele como Deus olha para ele. Aqui nasce um mistério. Só que todas as vezes que você olhar para você através do teu ponto de vista, você nunca vai sentir capaz. Uau. Nunca. E aí percebemos o quê? Deus não tem problema com os teus defeitos. Deus tem problema com o posicionamento que você toma acima dos teus defeitos. Pastor, gostaria muito que repetisse isso, mas nesta câmera ali. Porque o pastor está a falar e Deus está-me a dizer que tem pessoas que se diminuem, tem pessoas que estão a ser excluídas, É. tem pessoas que estão a ser maltratadas, rotuladas. Então, pastor, esta palavra vai levantar pessoas aí. Nós precisamos perceber que você não pode olhar para você através do teu ponto de vista. Você tem que olhar para você através do ponto de vista de Deus. Adão sempre teve nu. O problema não é o pecado que você comete. O problema não é a nudez. Porque Deus sempre esteve lá quando Adão estava nu. O problema não é o teu defeito. É o posicionamento que você toma acima dos teus defeitos. Deus não tem problema com o pecado. É a posição que você toma diante desse pecado. E tem muita gente a se diminuir para caber tudo que você Uau. tem que entrar, te aperta, não é teu tamanho. E se você tem que viver fugindo, se escondendo, então quer dizer que o pecado não é teu tamanho. Uau. Tudo que te aperta não é teu tamanho. Então, Adão precisa olhar para ele como Deus olha para ele. E é algo que você precisa perceber. Você que está aí a nos ouvir do outro lado. A tua vida não começou no ventre da tua mãe. A Bíblia fala em Efésios 1:4, ele nos elegeu nele. Segundo ponto, você pode ser o resultado fisicamente, porque a mãe lhe violaram, não era para vir. Ei, quem disse que a tua vida começou no ventre da tua mãe? Não. Grava essa palavra no teu espírito e guarda essa chave para o resto da tua vida. Deus não te improvisou. Deus não improvisa. Deus não improvisa. Sabe, até a senhora que nasce na rua sem condições, Deus não improvisou. Você precisa perceber que você é a ideia intencional de Deus. Deus, quando desceu na terra, pegou no homem, foi intencional. Cada detalhe que está no teu corpo, Deus colocou com intencionalidade. Então você não é um projeto falido. Não. Às vezes, sabe qual é o problema? O vaso partido tem que voltar na mão do oleiro. Deixa eu falar algo no teu espírito. O pintor não pode falar que o vaso não tem solução. O pescador não pode falar que o vaso não tem solução. Quem tem que falar que o vaso não tem solução é o oleiro. E sabe qual é a coisa interessante? É que o oleiro nunca deita o vaso fora. Eu estou a falar para você que talvez está em pecado, se escondeu, fugiu, a fé se esfriou. Isso precisa voltar na mão do oleiro. Só. E às vezes, serva Edna, o oleiro, ele leva muito tempo, por quê? Porque às vezes tem pedra. Sim, E pedra atrapalha a mão do oleiro. sim, Só que às vezes tem pessoas que não saíram da mão do oleiro porque não estão com pedras. sim. Então você diz, pastor, o que é essa pedra? Talvez é o teu comportamento, é o teu modo de viver. Então você é a ideia intencional de Deus. Amém. Deus não te improvisou, Deus não falou, e agora? Não, não, não. Deus te idealizou. Uau. Deus te idealizou. E você tem histórias que o mundo possa conhecer. E algo interessante, serva Edna, é que a nossa voz vai chegar aonde os nossos pés nunca vão chegar. É verdade. Glória a Deus. E o ID não é só ir com o pé, também é com a voz. É verdade. Né? E temos aqui esse poder das redes, da mídia, da internet. Estamos aqui, ele vai se espalhando. Verdade.
Por isso é que começou em Jerusalém, mas vai até os confins. Amém. E não é onde começamos, é onde nós terminamos. Yes. Então que você não olhe para baixo, não olha para você como você, através do teu olhar, olha para você como Deus te olha. E quando você entender isso, você vai perceber, eu não fui improvisado, Deus não me inventou, Deus não falou, e agora? Não. Você é escolhido desde o ventre. Yes. Por isso é que a escolha da cruz te deixou sem escolha. Amém. Sabe quando alguém paga por você e você não tem mais nada que fazer? Só tens que depender daquilo que foi pago. E é mais ou menos isso. Meu Deus, muito profundo. Perceba algo, perceba. Você não é rascunho. Para de se ver, de se olhar como o mundo te olha. Para de se limitar se olhando como os teus olhos, com os teus olhos. O pastor foi muito profundo. Se olha como Deus te olha, perceba algo. Deus não te fez como rascunho, Deus não errou Amém. quando estava a te fazer. Deus sabe exatamente o que Ele queria. Então não aceite que o mundo te rotule. Não aceite, perceba algo. Eu estou a ser muito impactada. Espírito Santo manda e como sempre nós só obedecemos. O que é bom dura pouco, está quase no fim. Mas eu tenho mais uma questão para fazer no pastor que me chamou a atenção. Por quê? Porque é algo que eu faço, não é, com uma das minhas filhas. Eu gostaria muito de frisar. O pastor, enquanto falávamos bem no princípio, o pastor disse que a sua mãe já lhe mandava orar para os teus irmãos. É, Nós, mães, temos sim o poder de saber quem são os nossos filhos. é verdade. Esaú e Jacó, mãe sabia muito bem. Yes. Mãe sabia. E tem outra coisa. Isso é muito profundo, o que eu vou dizer. Muito, muito, muito profundo. Só pai biológico e pai espiritual podem dar destino para alguém. Uau. Meu Deus. Só. Pai biológico e pai espiritual podem dar destino. Qualquer pastor pode te instruir. Qualquer líder pode te indicar o caminho. Só um pai biológico e um pai espiritual pode te dar destino. Uau. E às vezes quando profetizamos para os nossos filhos, eu às vezes quando estou em casa e aí eu pego no meu filho, o Jorge Afonso, eu fico a falar assim, tenho 2 filhos, tenho a Ágata, Cela e o Jorge Afonso. E eu fico a falar para ele, você é filho do fogo. Você é filho do fogo. Você é. E por mais que era algo que não era para acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Sim. Eu preciso... obrigado, Espírito Santo. Eu preciso profetizar na minha continuidade. Yes. Os meus filhos são a minha continuidade. Seja biológico, seja espiritual. São a minha continuidade. E se você não profetiza, se você não investe na tua continuidade, não tem como. Se estamos a ver muita gente morrer, não deixaram continuidade. É verdade. Os teus filhos são a tua continuidade. Então você precisa formar, investir, dedicar, dar vida, porque só não basta ensinar. Porque ensinar você precisa só precisa saber. Discipular você precisa ser. Uau. Então o maior discipulado que você vai dar para as pessoas é o teu ser. É verdade. Eu particularmente não me encanto muito com quem prega muito, tem dom. Quero ver quem é você fora da câmara, fora do microfone. Yes. Isso é que me encanta. Uau. Isso é o caráter que prega. Yes. E é mais ou menos isso. A verdadeira essência. É. Muito forte, muito forte. Nós, os pais, já disse o pastor, pai biológico e pai espiritual, não é, tem o poder de decidir Um o destino. rumo, o destino. E eu concordo. E tem situações que Deus mostra quem são os nossos filhos. É. Orando, estando dentro da presença, perguntando a Ele, reconhecer que só Ele sabe. Porque o Salmo 127 da palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. É. É um bônus que Deus dá e vem dele. Então, se são a herança do Senhor, nós podemos nos prostrar no Sim. Senhor para perguntar quem são nossos filhos.
E Deus foi me revelando, eu fui orando, vou orando até agora, Deus foi me revelando e começou muito fortemente numa das minhas filhas dizendo quem é ela, e uma delas é companheira, mas companheira mesmo, que Amém. vai caminhar comigo. Amém. Ela tem um abraço que cura. É. E Deus já me revelou quem é ela. Amém. Ela consegue sentir se eu estou triste, pastor. Ela consegue sentir se a minha atmosfera está para baixo, por mais que eu não mostre, não revele, não fale. Amém. Ela vem e me abraça bem forte. É como se fosse terapia. E das vezes que Deus me mostra, né, os lugares aonde Ele quer me colocar, onde vai me colocar, ela está comigo. Ela está comigo. Isso é Então, muito forte. então Deus já começa me revelando quem são as minhas filhas espiritualmente. Por quê? Porque existe uma atmosfera. Existe um altar lá em casa. É. Eu, quando oro, não as excluo. Eu trago elas para mim, para que elas Se os pais absorvem. entendessem isso, Exatamente. Para que se elas os pais absorvem entendessem isso, a mesma atmosfera. é. Há momentos que você vai estar no isolamento, ok, mas sempre, todos os dias, não há dia que eu não oro com as minhas filhas. Para que elas fiquem dentro da mesma bolha, a mesma atmosfera que eu. Isso é um legado. Exatamente, E pastor. legado não se gera longe, se gera perto. Exatamente, pastor. Se gera perto. E essa tem que ser a nossa oração, que tenhamos pessoas assim. Talvez eu daria essa palavra para quem está aí a nos ouvir do outro lado, é que a cruz é individual, mas não individualista. Uau. Todos nós precisaremos de um Simão Sirineu. É verdade. Né? E a minha oração para você que está aí do outro lado, o Simão Sirineu é a pessoa que deixa a jornada mais Te leve. ajudou, sim, carregar. Simão Sirineu é, assim como disse a Serva Edna, são pessoas que nos conhecem, às vezes não precisam falar. Que na tua vida você tenha sempre um Simão Sirineu, que quando a cruz pesar, você pensar em desistir, ele vem, te levanta, te diz, o Gólgota está já ali logo, logo. Então, que você tenha sempre um Simão Sirineu. Um Simão Sirineu pode ser um pai, um amigo, um irmão, que torna a jornada mais leve. Mais leve. E o Simão Sirineu, você só sente o efeito dele na necessidade. Então, que você tenha sempre um Simão Sirineu. Assim como falou a Serva Edna, que ela encontrou na filha. Que você tenha um Simão Sirineu. É verdade, pastor. Amém. É verdade. É verdade. Eu passei uma situação muito difícil da minha vida e que as minhas filhas foram as minhas intercessoras. Ninguém sabe. Um dia eu vou poder partilhar. Amém. Situação tão difícil. Amém. O mundo olhava com olhos do mundo e para o mundo tudo estava o máximo. Uau, ela foi aí na televisão. Uau, ela foi. Mas eu morria por dentro. Eu estava passando uma das piores batalhas da minha vida. E as minhas intercessoras foram as minhas filhas. Que Deus dizia, vamos, ora, e diz a elas para orarem alto. Eu dizia, filhas, quando a mamãe estiver a orar em línguas, vocês também oram alto. E elas oravam. Português, mas oravam, filhas, façam isso na mamãe. As minhas filhas, pastor. Amém. E muita gente não sabe desse momento crucial. Amém. Porque existe um altar na nossa casa. E é necessário que exista um altar na tua casa também. Amém. Perceba algo. Começa a instruir os teus filhos. Começa a incutir a palavra de Deus. Eles vão crescer e vão, mas você fez o teu trabalho. Mas você apresentou Cristo a eles. Jamais irão se perder. Espírito Santo, manda e nós só obedecemos. Amém. Pastor, bem na reta final, gostaria um pouquinho que falasse sobre o seu ministério, aonde está o seu ministério, redes sociais. Se tiver um contato telefônico, esteja à vontade, que o momento é teu. Amém. Antes de mais, deixa eu mandar beijo na minha esposa. Comecei a não mandar beijo. Amém. Sei que quando cheguei em casa, amém. Tem minhas filhas lá em Lisboa que acompanham o Pó de Fé. Disseram, pai, você está aí. Não esquece de me mandar. Filhas, filhos, que Deus vos abençoe rica e poderosa. Amém. E poderosamente. Nós, em Lisboa, estamos localizados na Damaia, Rua Palmeira 8A, ao pé da estação de Damaia, a 2 minutos. E em Luanda estamos localizados no Patriota
depois da Caixa Social, sentido para quem vai via Expresso, na entrada do Arraial, casa 307. As redes sociais da igreja, Reino em Movimento Angola, e tem o Reino em Movimento só, que é o de Portugal. As páginas minhas pessoal é Jorge Ibaka. Amém. E então ficou o contato, por favor, entrem mesmo em contato, vão às redes sociais, Amém. que às vezes a Serva Edna não consegue responder todo mundo. Muita gente, quando se sente impactada com o programa, quer dizer, já não chega até o final do programa e passam logo no meio, já invadem o WhatsApp, Serva Edna, número daquele pastor, as redes sociais, a igreja. Então assiste ao programa até o final. Amém. Até ao final. Eu fui impactada e sei que você também será impactada. O Espírito Santo mandou, e mais uma vez nós obedecemos, mas antes de terminar, vamos aos nossos parceiros que fazem acontecer aqui no Podfé. Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade, também fazem cobertura de evento, casamento, batizado e tudo mais. Toques de Beleza Coifé, responsável por cuidar da beleza da escolhida Edna. Picnic Space, um salão de evento que está a 50 metros antes da rotunda da Fubo, aonde a Serva Edna se casou, um salão lindo e maravilhoso, que também está pronto para te receber. Ngassa Querida Lights, empresa que monta palcos, iluminação para todo tipo de eventos. Olha, eu costumo dizer, hoje até estou um bocadinho magra, mas as minhas bochechas estão a sair por causa dos bolos da Cleosof. Cleosof, responsável por nossos lanchinhos, às vezes faz umas mesas aqui maravilhosas depois do programa, antes do programa, porque as coisas de Deus têm que ser bem feitas. Então Deus está a levantar os ajudadores dos destinos do Podfé para então nos ajudarem, não só a crescer no programa, a crescer o programa nos 4 cantos do mundo, mas também a nos engordar. Bolos da Cleosof, um pedaço de céu, à sua mesa. Dotes e carinho da Sol também tem nos proporcionado momentos maravilhosos, também fornece para nós lanchinhos, bolos maravilhosos. Ateliê da Eileen, hoje a Serva Edna não está a usar nenhuma roupa do ateliê da Eileen, mas a Eileen, uma menina de mãos cheias, que tem vestido muitas vezes a Serva Edna. Goodies Flowers, pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras. E não iríamos esquecer também do nosso patrocinador oficial do Podfé, que é a Comissão Emergida para Cristo, a partir do Reino Unido. Tem feito muito para esse ministério Podfé. Biju Online, a melhor bijuteria que a Serva Edna já usou. As bijuterias são banhadas com 18 quilates de ouro. Eles estão em Portugal, mas fazem envio a toda a Europa. E o que eu mais gosto é que a tua bijuteria chega até a tua porta, perfumada. Imagina aquele glamour todo. A Biju Online faz tudo isso. Conto de Fada. A melhor florista da cidade de Luanda está sempre presente. É assim, eu não sei vocês, mas aqui os homens são bem tratados, também recebem flores, exatamente. Os buquês têm sempre assim alguma coisa a ver. A Serva Carla, beijinho no teu coração por esse buquê. Esta rosa azul e perfumada. O pastor Ibaka vai testificar que é muito perfumada, pastor. É uma honra. Realmente, é mesmo. Exatamente. É mesmo, sim. Conto de Fada, Carlinha, beijinho no teu coração, mas antes de nós terminarmos, o pastor vai encerrar com uma oração para também deixar aqui a sua bênção neste programa que tem impactado a tua vida. Amém. Subscreva o nosso canal, curta a nossa página, coloca like e partilha. Partilhe o máximo. Amém. A tua partilha está a salvar vidas. Amém. Pai, graças te bendizemos porque o Senhor é bom e também porque o Senhor é maravilhoso. Pai, desperta aqueles que dormem, acelera aquele, Senhor, que tem atrasado e que queremos, Senhor, que cada pessoa que ouvir aquilo que no dia de hoje foi partilhado, foi ensinado, que seja tocado, Pai. Queremos, Senhor, que não sentamos aqui para falar meras palavras, mas estamos aqui a contar vidas que o Senhor achou em nós. Estamos a contar aquilo que o Senhor fez através de nós. E que o Senhor, através das nossas vidas, é a prova viva
que o Senhor toque qualquer pessoa, não importa a origem e aonde se encontra. Pai, que cada um que assistir, que seja impactado, que haja um antes e um depois, Senhor, deste vídeo, deste episódio. Que a mão do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré não só esteja com todos nós e para aqueles que hão de ver, que o Senhor guarde e proteja, Senhor, a produção, Senhor, todos que estão por detrás, que fizeram, Senhor, acontecer e que esse vídeo chegue até a outra pessoa do outro lado. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, não somente hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus.